No Elas Pautam RJ, receberemos duas parlamentares que representam gerações distintas, mas compartilham o mesmo compromisso: de ouvir, acolher e agir. Soraya Santos, deputada federal, com sua trajetória consolidada em Brasília, é uma das vozes femininas mais influentes da Câmara dos Deputados. Experiente nas articulações de plenário e incansável na defesa dos direitos das mulheres, ela traz a força da escuta e a precisão da relatoria como marcas do seu trabalho. Gisele Monteiro, deputada estadual em seu primeiro mandato aqui na Alerj, tem mostrado que juventude e firmeza podem andar juntas. Com pautas voltadas à cidadania, saúde mental e justiça social, ela vem ocupando seu espaço com coragem e disposição para enfrentar as realidades mais duras do Estado. Duas mulheres com trajetórias próprias, mas o mesmo senso de urgência por mudanças, colocam em pauta os desafios de legislar para quem mais precisa. Sejam bem-vindas, deputadas. Já vou começar com a deputada Gisele, que estourou as urnas, a mais votada do PL. Historicamente, a mulher mais votada aqui da Alerj. Qual foi a sua primeira impressão ao chegar aqui na casa? Obrigada, Claudinha, pela apresentação. Eu fiquei lisonjeada de ouvir um olhar jovem. Eu falei assim para a deputada Soraya, maravilhosa, da qual sou fã. Fala muito bem, nos representa tão bem. Obrigada também pelo convite, por estar aqui participando junto com vocês. Não sou tão jovem, né? Só não tenho altura. Pouco tempo de mandato, mas, Claudinha, eu sou uma mulher que crio minha filha sozinha. Sou psicóloga, fui ouvidora do Estado, trabalhei na FATEC, representei mais de 100 unidades de ensino, sou coach, já trabalhei muito com mentoria e o meu olhar de impacto ao chegar nessa casa é a necessidade de fazer uma política diferente daquela tradicional de gabinete e sim fazer um trabalho junto à população, um trabalho de escuta. A demanda do povo, ela precisa vir aqui para essa casa para que a gente possa legislar. E todo momento do meu trabalho, assim, como você, né, nos trouxe, nós somos muito gratos a esse público que votou na gente nos 92 municípios e a gente vai nos 92 municípios assistindo. A gente tem um canal de comunicação onde a população envia essa demanda e eu vou pessoalmente atender a cada um. Hoje, Claudinha, a gente tem mais de 120 projetos de lei já protocolados e só de ofícios de fiscalização são mais de 1.000. Uau. Que nós temos. E esse nosso contato direto com a população, quando chega a demanda, eu entrego um por um. Eu entrego, saiu no Diário Oficial, eu entrego esse protocolo, esse documento, vai direto para essa pessoa que entrou em contato com a gente. Então, assim, hoje o nosso trabalho é de extrema escuta à população. É a bagagem que eu trago, né? Não só da minha vida, mas também da minha carreira. Deputada, é um trabalho semelhante ao seu, de bastante escuta e foco no empreendedorismo feminino, não é? Cláudia, é porque, diferente da justiça, que ela age sob provocação, o parlamento age sob demanda. Veja, o que a Gisele está colocando, eu vou fazer a escuta, mas esse é o nosso papel. O parlamento, quando provocado, ele sabe que está acontecendo uma coisa que ele não pode imaginar na sua realidade e ele vai analisar. Não está acontecendo por quê? Existe lei e ela não está sendo aplicada? Tem lacuna na lei? Então é nessa hora que a gente tem que entrar com projetos de lei para sanar o problema. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, Gisele, nossa, eu não estou sendo ouvido, ou esse direito não me atinge. Mas a pergunta que a gente faz é, você denunciou? Você provocou? Eu me lembro, Gisele, uma mulher tinha posses, ela era talidomida, sem as duas pernas, sem os dois braços, ela pegava carro a cada 15 dias, saía de São Paulo, e ia para Brasília para chamar a atenção da lei que não era corrigida para os talidomidas. Ela não precisava economicamente, mas essa mulher, que também se chamava Cláudia, ela fez mudar toda a legislação em relação aos talidomidas, na atualização dos seus direitos. Então, se não chegar no parlamento, você não tem como mudar. Mas olha que coisa linda da Gisele falar. E é um prazer, Gisele, estar com você, porque quando eu olho pessoas mais jovens, enganjadas com compromisso político, é nessa hora que eu sei que o Brasil tem jeito. Porque a gente tem que entender que tirou moral e cívica da escola, que não deveria, mas essa visão de cidadania, ela não pode ser diluída. A política, ela é indutora de mudanças, por isso que ela precisa ser provocada. Mas a Gisele fala uma segunda coisa, ela falou aqui agora em 1.000 ofícios de fiscalização.
É outro papel do parlamentar. Então, o parlamentar ele tem que legislar, e, a partir da demanda da sociedade, ele tem que buscar recursos para a sua base, para que aquela política que ele defenda aconteça, né? Porque não existe dizer assim, eu quero realizar aquilo. A primeira pergunta é, tem dinheiro? Tem que botar dinheiro naquilo que você quer defender. E o terceiro, e o mais importante de tudo, Claudinha, é zelar para que aquela lei aconteça na ponta. Eu vou dar um exemplo. Nós votamos, Gisele, uma lei que diz o seguinte, as mulheres podem ligar as trompas a partir de 21 anos de idade, sem assinatura de quem quer que seja. Ela pode ligar na hora do parto, porque antigamente você só podia ligar 6 meses depois. Você imagina qual era a mulher que ia voltar para fazer ligadura de trompas deixando um bebê. E eu continuo ainda rodando o Brasil, encontrando médicos que dizem assim para as mulheres, mas você teve filho normal. Qual é o problema? Faça pelo umbigo, é direito delas. Não dá mais, Gisele, para a gente ficar encontrando mulheres de pires na mão, dando voto muitas vezes como se fosse um favor a ligadura de trompas. Isso é direito. Então, quando a Gisele fala em fiscalização, olha que bacana. Ela não só está atendendo a demanda, está legislando, mas ela também está tendo um compromisso de zelar pela aplicação da lei. É nisso, Gisele, que eu fico encantada com você, encantada com o seu mandato e dizer que você está no caminho certo. E uma pessoa jovem puxa outra jovem que vai dizer assim, se ela pode, eu posso também. Isso é incrível, né, Claudinha? É incrível. É uma inspiração, né, deputada? Ela é maravilhosa, né? São 3 mandatos, indo para o 4º mandato, tem que aprender muito. Fala muito bem, como ela nos representa. E assim, é uma força que ela incentiva uma nação. Né? E se eu tô aqui hoje é porque vieram pessoas assim como você na minha frente aí com 2, 3 mandatos à frente e hoje nós estamos aqui exatamente para inspirar essas mulheres que se sentem diminuídas, que não têm noção de que elas estão fazendo política dentro de casa, política para os seus próprios filhos, política quando educa, política quando está fazendo aí representando muito bem a nossa classe na sociedade, elas também estão fazendo política e elas têm que ter espaço e voz aqui. É isso. Qual é a sua atuação na área do empreendedorismo feminino, deputada? Então, eu vim da área do empreendedorismo, porque eu, como psicóloga, eu trabalhei quase que 2 décadas com gestão de RH em multinacional. Só que, automaticamente, eu também tinha a minha empresa de assessoria cerimonial. Então, assim, eu era uma empreendedora, lógico que micro, pequenininha, eu trabalhava com sonhos, estava ali sempre com as famílias, né? Estava realizando aquele único evento que é o único evento para as 2 famílias, né? São 2 famílias que ali se tornam uma só, é um exemplo marco. Então, assim, a minha experiência no empreendedorismo lá fora, antes do período de mandato, foi esse, assim, foi uma experiência muito bacana a respeito do público, mas uma questão que a gente tem que trazer aqui por conta da questão da dificuldade do empreendedor, né? A dificuldade, as taxas, o que se impõe, isso é uma coisa que em outro programa a gente vai voltar a falar. Tá convidada. A gente tem que voltar para falar de uma forma específica, aí sim, né? Deputada Soraya, aí sim a gente vai ter que se impor, porque da forma que tá, não dá. O empreendedor está sofrendo no Brasil. Deputada, o olhar feminino dentro de uma Câmara faz diferença? Total diferença. Eu posso brincar com várias legislações. Por exemplo, nós votamos uma lei que garante o ecocardiograma fetal, que mede o problema do cardíaco dos bebês. Os bebês nasciam, Claudinha, e eles morriam logo depois, em 24 horas, por esses problemas. O ecocardiograma fetal, o que está acontecendo? E como você mede o efeito da lei? Simplesmente porque você opera o bebê no útero da mulher, quando é detectado. Então, você mede o efeito da lei. A gente mede o efeito da lei, por exemplo, quando antigamente uma mulher que tinha câncer mamária, ela ganhava do SUS a prótese da mama doente, já saía torta de lá. Ora, autoestima é base da dignidade. Certamente. Então, não tem condição disso. E a gente passou a garantir que ela tenha tratamento completo. E, Gisele, é incrível, porque se você for para o plano de saúde, ele paga a mama doente, a outra, se você quiser, você paga por fora. Então, veja, o SUS dá tudo. Nós temos um olhar, por exemplo, de lei, que a gente tinha uma evasão enorme das meninas quando tinha um filho precoce. A gente obrigou que as escolas tenham um ambiente que ela possa amamentar, flexibilizar. Uma lei que, assim, eu fui relatora, que me deu muita alegria, que hoje, até hoje, ela surgiu na época da pandemia. Porque naquele início da pandemia, Claudinha, quem estava ali dentro não recebia visita. Então, ele já ficava
se sentindo abandonado. Muitas vezes ele morria com esse sentimento. E quem estava do lado de fora, desesperado, porque não sabia como ele estava. Então, a gente votou uma lei que garantia uma videochamada para o paciente por dia. Mesmo uma pessoa em coma, o parente que está do lado de fora tem direito à videochamada. Para não fazer, o médico tem que justificar. Então, a gente... Não vai ser para a pandemia, vai ser para o resto da vida. Porque muitas vezes você não consegue se deslocar do trabalho para visitar aquele paciente. Mas essa videochamada faz toda a diferença. Você saber que ela está sendo cuidado, né? Assistido. É o lado psicológico fortalecido. Então, vejam, são olhares que a gente imagina, né, que fazem toda a diferença. O olhar das mulheres sobre a primeira infância. A gente falava de creche como se fosse um espaço, Gisele, para a gente colocar a criança e a mãe trabalhar. Está longe disso. Primeira infância é etapa educacional. Tem que ser cuidado como um direito da criança. E são as mulheres que enfrentam toda essa discussão. E nenhum homem vem contra. Então, quando a gente fala da necessidade de mulheres no parlamento, é justamente isso. Porque a política é indutora de processos. Então, se você não tiver mulher e homem para trazer essas realidades diferentes, para falar dos bastidores, Gisele, por exemplo, na hora do nascimento de uma criança, esses casos absurdos de violência que a gente tem, a gente nem diz obstétrica, a gente fala muitas vezes do pré-natal ao puerpério, são várias etapas. Esse homem, ele não quer que sua mulher passe por isso. Se ele é homem de verdade, ele quer que a mulher dele seja bem cuidada ou a filha dele. Mas ele não conhece esse detalhe dos bastidores da saúde. Não é um assunto do convívio deles, mas tem que ter a mulher que vai trazendo e vai medindo. Por isso a gente tem que falar sempre que mulher em espaço de poder, seja no legislativo, seja no judiciário, seja no empreendedorismo, é uma necessidade do país para que a gente possa diminuir a desigualdade. A desigualdade, ela só vai acontecer se você tiver mulheres e homens olhando para o que está acontecendo. Você não concorda, Gisele? Concordo plenamente. Posso acrescentar? Claro. Deputada Soraya, Claudinha, eu tenho um projeto de lei que eu estou sempre muito próximo das mães solo, né? Segundo a FGV, são 78% de mulheres que não têm uma rede de apoio. Então, o que eu sofri muito quando eu relatei para você que eu fui ouvidora do Estado que trabalhava na FATEC. Na época, eu morava em Niterói, trabalhava em Cascadura, eu não tinha escola para minha filha. Foi próxima à pandemia, eu não consegui vaga no município, não consegui na prefeitura, eu não consegui escola para minha filha e eu sem rede de apoio até hoje, eu não tenho babá, faxineira, diarista, eu não tenho ninguém. Eu literalmente crio a minha filha sozinha. Eu sou uma mãe divorciada, o pai vê de 15 em 15, mas quem cria de segunda a sexta sou eu. Sendo deputada? Sendo deputada, até hoje. Eu me viro, eu coloco minha filha às 7 horas da manhã na escola, pego minha filha às 7 horas da noite, saio correndo e assim eu vou me virando. É muito duro, é muito sofrido. E aí, um dos nossos projetos de lei, junto a essas mulheres solo, que hoje eu tenho uma questão, entre aspas, um pouco mais facilitada, quando eu tinha o CLT não mais, porque hoje eu trabalho sábado, domingo, feriado, né, deputada Soraya? A gente visitando os 92 municípios onde você representa? 92 municípios, mas quando você está mais engessada, por exemplo, que você tem que marcar um ponto, você não tem condições de levar sua criança junto, né? Mas, por exemplo, a gente tem um dos nossos projetos de lei que é exatamente para quê? No período de férias escolar, essa mãe deixa de trabalhar, Claudinha? Não, essa mãe não deixa de trabalhar, deputada Soraya. Aí como é que ela faz se ela não tem rede de apoio para poder deixar a criança? Exatamente a gente criar como se fosse uma colônia de férias, assim como a deputada Soraya trouxe, da importância de que essa criança continue sendo assistida. Porque essa mãe, ela tem que continuar trabalhando. Chega no período de férias escolar, que vai vir agora, no próximo mês, eu vou continuar trabalhando. Eu faço o que com a minha filha? Até para sustentar a filha. Exatamente, para sustentar. Botar comida na mesa. E o que é legal da gente ver a Gisele é assim, um depoimento como esse. Você imagina as meninas ou as mulheres que estão passando por situações semelhantes. Elas vão olhar para a Gisele e vão dizer, se ela chegou lá, eu posso chegar também. Isso, espelho. Então, as mulheres, elas precisavam ter referências. Olha, quando eu cheguei na Câmara, não tinha uma parede com o nome de mulher. É como se as mulheres não existissem. Eu fui a primeira secretária, que é a prefeita da Câmara. Eu fui lá procurar todas as paredes que estavam sobrando e saí colocando o nome de mulher. Então, o corredor principal lá já tem o nome da Tereza de Benguela, que foi uma grande líder do movimento negro. A gente colocou o nome da Ceci Cunha numa comissão, parecia que não existia. Então, a gente precisa de referências. E isso que a gente vê na Gisele, essa garra, essa adaptação que ela fala, ela está inspirando outras mulheres, porque, às vezes, basta só eu olhar aquele exemplo.
A gente tem que agradecer, e a Gisele fala isso na abertura, a gente tem que agradecer as pessoas que pavimentaram o nosso caminho, mas nós temos que ter o compromisso com as que virão. Por isso, a gente tem que o tempo todo mostrar o que muda na legislação, na sociedade, a partir da entrada dessas mulheres. Gisele, eu vou contar um caso para você. Quando eu cheguei deputada, então vamos fazer uma coisa. Eu tenho que chamar um breve intervalo. Você segura? Segura o caso no segundo bloco. Então vamos para o segundo bloco. Fique conosco hoje com a deputada federal Soraya Santos e a deputada estadual, nossa querida Gisele. Já voltamos rapidinho. E o estúdio do Elas Pautam RJ ficou ainda mais poderoso durante o intervalo, porque a convite da deputada federal Soraya Santos, nós agora contamos com a ilustre presença da nossa secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Fernanda Curdi. Muito obrigada pela sua presença, secretária. Mas antes da senhora chegar dessa sua agenda intensa, a nossa deputada federal ia deixar uma curiosidade aqui, então eu vou passar a palavra para ela e depois vou para a senhora. Deputada, por favor. Eu não tinha como resistir, né? Porque você sabe, Claudinha, que o estado do Rio de Janeiro é o maior volume de mulheres secretárias de Estado. E a gente tem que mostrar o que essas mulheres estão fazendo. Por isso que eu roubei a Fernanda um pouquinho para cá. Mas eu estava contando, Gisele, o seguinte, as pessoas não têm noção. E olha que eu sou advogada. Mas as mulheres advogadas eram as únicas profissionais que não tinham tranquilidade quando tinham um filho ou adotavam criança. Sabe por quê? Que o processo continuava. Então, no momento que ela ficava ligada em quem ia substituir e tal, nós mudamos a lei. Quando uma mulher adota a criança ou quando ela tem filho, interrompe o prazo processual para que ela tenha 30 dias para cuidar da casa. E colocamos 8 dias para os homens advogados. Ela hoje não precisa passar pelo raio-x e ela tem direito à inversão de pauta. Porque a pessoa pensa que é o óbvio. Mas tem hoje uma mulher que, inclusive, é ministra do STJ, que ela, fazendo audiência, o juiz não permitiu inversão de pauta e ela saiu da audiência, teve um filho precoce, por 6 meses e pouco. Hoje, graças a Deus, ele está vivo, mas ela passou por isso. Então, veja como é importante o olhar feminino sobre tudo. E aí, já que você deu a deixa, eu quero passar para a Fernanda, que ela está fazendo um trabalho incrível na área do desenvolvimento com o recorte da mulher, né, Gisele? Fernanda, muito bom você estar aí com a gente. Com a palavra. Boa tarde. Bom, que honra estar aqui. A Soraya é uma mulher que sempre inspirou a minha trajetória profissional e é tão impactante isso que quando eu escuto a Soraya falar, eu fico extremamente emocionada, porque eu via a Soraya de longe e agora eu consigo desenvolver projetos ao lado da Soraya. Isso para mim é uma grande honra. E é isso, o Soraya é um recorte muito importante. O estado do Rio de Janeiro é o estado que tem mais mulheres empreendendo, né? O número de empresas abertas por mulheres vem superando, né, a cada mês. E esse também é o tamanho da nossa responsabilidade. A partir do dado, desenvolver políticas públicas mais assertivas e mais direcionadas. E no início do ano, a Soraya me chamou e falou assim, Fernanda, a gente precisa colocar o crédito para as mulheres de forma mais acessível, entender por que essa mulher não está tendo acesso, entender por que esse crédito, de uma certa forma, está sendo negado. E a gente vem fazendo um trabalho com a GRIO, que é uma das nossas vinculadas, né, da Secretaria de Desenvolvimento, para entender, fazer esse diagnóstico e trabalhar agora, junto com a Secretaria da Mulher, uma entrega bem mais potente para as mulheres. Já existe o crédito, mas ele precisa chegar efetivamente. Ela precisa entender que aquele crédito é para ela, né? Soraya fala CPF, e no né? CPF. Porque ela não é MEI ainda, é aquela mulher classe C, D e E. C, D e E, ela precisa daquele apoio, né, Fernanda? Exato, ela precisa daquele apoio. Principalmente que a gente está dizendo para as mulheres que precisam conquistar a sua autonomia financeira. Muitas vezes para sair de um ciclo de violência, para empreender verdadeiramente, ela que sempre traz o sustento para sua família. E com isso a gente desenvolveu, em parceria com a Secretaria da Mulher, com a Heloísa Guiar, que é uma super parceira, uma mulher também que eu admiro muito e que vem fazendo um trabalho excepcional, que é o Empreenda Mais Mulher, onde a gente leva lá na ponta capacitação, conhecimento, entendendo o que a GRIO promove, o que a Juscerja promove, tendo rodadas de negócios para elas aproveitarem aquele ambiente, porque ela precisa também de capacitação, né, Soraya? Porque muitas vezes ela tem a ideia, mas o que a gente sempre fala é da ideia ao negócio. A gente precisa auxiliar essa mulher nesse sentido, porque muitas vezes ela não sabe precificar um produto, ela tem ali um potencial enorme, mas a gente precisa segurar na mão mesmo e fazer com que ela faça
essa jornada empreendedora de uma forma mais leve e mais eficiente. E depois vire uma empreendedora Uma formal empreendedora para cair no formalizada. Sebrae delas, né? Exatamente. Porque não adianta só formular as políticas, secretária Fernanda, como a deputada Soraya e a deputada Gisele estavam falando, elas formulam as políticas e dão acompanhamento, que isso aqui é fundamental, né, deputada? Certamente, Claudinha. Posso aproveitar esse espaço maravilhoso? Todo seu. Meu amigo, minha amiga que acompanha o Elas Pautam, eu estou aqui querendo trabalhar junto com você. Entre em contato no nosso canal de comunicação, você encontra aí nas redes sociais, Gisele com 2 L's, monteiro.br. Faça contato com a gente, junto com o meu gabinete, a gente vai te dar uma assessoria jurídica, a gente vai trabalhar junto com você. O que você precisar, nós estamos aqui na LERJ à sua disposição. Venha nos fazer uma visita, tenho certeza que assim como na secretaria, na Câmara, nós vamos ter todo o prazer de abraçar, de escutar e de atender a sua demanda. Olha, que beleza, viu só? Ela não perde tempo, ela é danadinha. E é de primeiro mandato, E de falou. primeiro mandato, né? À toa que disparou, né? Tá seguindo seus passos, né? Ela é danadinha, ela está superando, né? A geração mais nova vai superando. Mas eu queria destacar, Claudinha, muito isso, da importância da mulher. Porque, veja bem, Gisele, quando tudo está ruim dentro de casa, quem é que se levanta? A mulher. Se o homem está desempregado, ela vai costurar, ela vai cozinhar, mas ela não deixa faltar comida. Ela faz isso naturalmente. Ela é enfermeira do marido, é enfermeira dos filhos. Ela já é o meio de campo. Agora ela precisava se enxergar. Então, o trabalho que a Fernanda está fazendo é muito interessante, porque ela está... Não adianta falar em números. Você tem que falar quem é, qual é o perfil. Para vocês terem uma ordem de grandeza, 70% das mulheres que têm filho deficiente são abandonadas pelo marido. Uau. E essa mulher precisa trabalhar. Então, eu preciso saber, entre o emprego formal e a comida na mesa, aquilo que ela já faz para sobreviver, tem que ter identidade, tem que ter o apoio. Quando a Fernanda fala em precificar, ela tem que saber quanto vai custar esse produto, tem que ter assistência e tem que ter financiamento. E está sobre a batuta da Fernanda a AGRIO, que é justamente o órgão que vai financiar no CPF, não é? É isso. E a gente tem que ajudar, não é colocar o dinheiro, Claudinha, mas, acima de tudo, acompanhar essa mulher até a sua formalização. Então, acho que esse trabalho do Estado do Rio de Janeiro é pioneiro, quero destacar, viu, Gisele? A AGRIO foi a primeira do país a fazer isso, depois a Caixa Econômica puxou para si, numa linha de até R$3.000, parou no novo governo, e a gente está tentando fazer voltar, porque a Caixa é um grande facilitador, mas o fato é que a mulher, para ter autonomia econômica, ela tem que ter o orgulho de ter aquela comida que ela coloca nas condições que ela tiver. Seja com um filho doente, seja com um filho deficiente, olhar essa mulher como um todo. E por isso que a Gisele destacava aqui a escuta, que é tão necessária, né, Gisele? Com certeza. Abrindo esse espaço aqui para reforçar, mulher, junte-se a nós. Estamos aqui para quê? Para nos unir, para somar força. A importância da mulher. Não aceite que te diminuam. O que a gente percebia na política, deputada Soraya, é que a mulher ela ficava invisível. E hoje, como grandes representantes, assim como a deputada Soraya, assim como a secretária, nós estamos aqui, tendo a honra de lutar com você e por você. Então, por favor, junte-se a nós. Como que a mulher se inscreve, deputada Soraya? Como que a mulher se inscreve? Eu vou passar o bastão para ela, porque se for pela Câmara ou pela Assembleia, é via Procuradoria. Ela vai para lá, a gente faz um fluxo. Mas, como a Fernanda falou, dentro da própria secretaria dela ou da Secretaria da Mulher, quando ela fala de Heloísa, a gente tem que trazer a Heloísa aqui para mostrar como está sendo importante o Estado do Rio ter a primeira Secretaria de Política das Mulheres, porque ela provoca as secretarias. E essa é a parceria que está sendo realizada, mas mostrando quem é o perfil dessa mulher. Quem é essa mulher do Estado do Rio de Janeiro? Conta um pouquinho mais para a gente. Falando um pouquinho, né, de como funciona, o Empreenda Mais Mulher, a gente percorre os estados. Então, na maioria das vezes, a gente tem um atendimento lá na ponta, né, nos municípios. A gente também tem pelo canal da Secretaria e Heloísa também tem através do canal da Secretaria da Mulher. E a gente realiza um trabalho muito integrado, porque isso também é desenvolvimento econômico, Claro. né? Promover o empreendedorismo feminino é o desenvolvimento econômico também na veia. E acho que é muito importante falar também do nosso projeto, que é o Selo Empresa Amiga da Mulher,
onde a gente certifica as empresas fluminenses que tenham ações dentro das suas corporações que promovam o bem-estar das mulheres, né? É ainda novo, mas nós tivemos um aumento significativo de empresas certificadas. O primeiro foram 32 empresas e essa a gente quase triplicou o número de empresas certificadas e a gente vai agora divulgar a terceira edição em breve. Tem sido um sucesso, as empresas têm inscrito, entendendo que, de fato, precisa ter um ambiente diferenciado para essa mulher. Né? Muitas vezes ela precisa deixar o filho primeiro na creche, então ela precisa ter um horário diferenciado para chegar. Ela precisa ter um espaço também de acolhimento. Ela precisa entender quais são os canais que essa empresa tem. Isso tem sido muito importante. O feedback das empresas tem sido muito positivo e a gente pretende lançar o selo Empresa Amiga da Mulher em breve também. Isso foi uma iniciativa da sua gestão? É uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria da Mulher. Porque eu acho que a gente não consegue desenvolver política pública se não for em conjunto. Integrada, né? Integrada, de forma integrada. Isso é um estímulo de voluntariado. Então, a empresa se inscreve se quiser. Mas eu quero dizer que a gente também tem amarrado na lei, porque a nossa lei, Cláudia, ela é muito antiga e tem mania de tutelar as nossas decisões, principalmente das mulheres. Então, quando nós fizemos a reforma trabalhista, por exemplo, imagina você, a cada tantas horas trabalhadas, a gente tinha lá 30 minutos para fazer a amamentação. Imagina, Gisele, aquela mulher que mora em Nova Iguaçu, trabalha no centro do Rio. Como é que ela vai? Não vai. Então, a gente mudou a lei. Se o somatório dá 1 hora, essa mulher vai negociar com o patrão se ela quer chegar 1 hora depois, se ela quer sair 1 hora mais cedo ou se ela quer ir em casa. Lógico. Então, veja, você tem que botar na lei algo que poderia ser voluntário, como é o que a Fernanda está fazendo. O que é ser empresa amiga da mulher? Nós colocamos na lei também o seguinte, empresas que trabalham como num pacote combatendo a violência contra a mulher, ela ganha um selo e é o terceiro item de desempate numa licitação. São cenourinhas que a gente vai colocar. Agora. A gente coloca na lei isso. A gente tem colocado, mas o melhor trabalho é esse que a pessoa se conscientiza, se inscreve porque quer e começa a oferecer oportunidades de escolha para essa mulher, porque ela tem que conciliar. A gente não pode continuar tendo no Brasil uma estatística, Gisele, que depois que a mulher tem um filho, você sabe qual é a média que ela é mandada embora? Entre 1 ano e 1 ano e meio. Então, quando a gente discute licença paternidade, eles ficam de cabelo em pé. Se botar igual, vai mandar quem embora? É verdade. Peraí, vai mandar quem embora? Então, em agosto, a gente está soltando legislação da questão da licença paternidade. Mas por que você tem que radicalizar? Porque as empresas não estão se inscrevendo de forma voluntária, que é o que a gente espera. A sociedade só muda, né, Gisele, a partir dessa conscientização. Certamente. E hoje estou conhecendo a secretária. Ela é incrível. É incrível, não? Eu agradeço até por essa oportunidade, secretária, aproveitando a coincidência, o PL do selo das empresas amigas das mães é meu. Fui eu que criei. Olha Esse só. PL é meu. Olha, parabéns. A gente tem mais de dezenas de PLs específicas somente para mães. Mãe solo, para a questão de mães. Mas assim, a gente trabalha para todo o Estado, né? E essa questão de empreendedorismo, a gente tem incentivado e tem provocado muito as empresas, e especificamente para essa questão de mães solos. O que a gente estava falando, né? Segundo a FGV, são 78% de mães que se declaram mães sem nenhuma ajuda de rede de apoio. Então, a gente tem que trabalhar em função dessas mães, que essas mães carecem. E tudo isso oportunizado pela deputada federal Soraya Santos, essa força da natureza. Essa potência. Essa né? potência, não é? Olha, eu queria que a senhora secretária desse as suas palavras finais, olhando aqui para a sua câmera, para a população fluminense, para a população do estado do Rio, deixasse o contato da sua secretaria para quem quiser se inscrever. O que tem que fazer? Bom, estou muito feliz de participar desse programa. Obrigada, Soraya. Gisele, uma honra também te conhecer pessoalmente. Eu falo que a minha atuação, enquanto secretária de Desenvolvimento Econômico, ela é quase que espiritual, sabe, Soraya? Porque eu fui mãe muito jovem, aos 17 anos, e por muito tempo eu fui muito desacreditada. Como se a maternidade desacreditasse a gente. Como se a maternidade tirasse da gente os nossos sonhos. E eu provo que não. Eu sou uma servidora pública, concursada, de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, que eu tenho um baita orgulho de dizer que é o município de Três Rios, e hoje eu ocupo essa cadeira. Mas eu ocupo essa cadeira hoje com muito propósito e responsabilidade para dizer o seguinte, esse lugar aqui pode ser ocupado por quem quiser. A mulher que deseja ter essa ocupação
né? Seja servidora pública, concursada ou não, esse lugar é nosso, é de todas nós. Então, é por isso que eu cuido com muita responsabilidade, empenho e dedicação e propósito, porque a gente abre espaço para as futuras gerações de uma forma mais leve e nem tão desafiadora, né? Segundo a ONU, a gente leva 300 anos para conseguir uma equidade, mas ela só vai ser possível porque nós estamos aqui hoje. Qual o contato da sua secretaria? O contato da secretaria é cdere, o Instagram é cdererj, e o nosso e-mail é gabinete@desenvolvimento.rj.gov.br. Em nome da deputada Soraya, eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Deputada Gisele Monteiro, suas palavras finais, apesar de já ser uma apresentadora, né? Gostei de ver com uma desenvoltura extraordinária. Por favor. Não brinca. Eu queria agradecer muito você, eleitor, você aí que faz parte desses quase 100 mil votos que confiaram a nós, a família Monteiro. Nós estamos aqui seguindo aí o legado do meu irmão Gabriel Monteiro. Hoje, graças a Deus, já está nas ruas, já está atuando, já está do jeito que você estava na expectativa de ver. Eu quero que você continue contando com a gente. Nosso gabinete está aqui de portas abertas. Eu estou aqui não somente na Alerj, mas estou rodando esses 92 municípios porque eu quero ouvir você. Acesse aí, joga no Google meu nome, Gisele, com 2 L's, monteiro.br. Tem um linkzinho que ali tem todas as nossas redes sociais, inclusive o nosso canal de comunicação. Então eu quero que você me mande denúncia, eu quero que você me mande a questão do seu bairro, do seu município, porque nós estaremos aí pessoalmente para te atender. Obrigada pela participação, gente. Obrigada pela honra de estar aqui com vocês. Obrigada pelo esse convite. Que prazer estar aqui com essas gigantes. A alegria toda nossa. Que força, né? A senhora sabe quem escolhe. Deputada, por favor. Uma honra, Claudinha, porque aqui quase que é um encontro das águas. Você vê 2 potências com histórias parecidas, né, que estão se conhecendo graças a esse programa. Graças à senhora. Inspira tantas mulheres, né? Quem teve que cuidar de um filho sozinho e que está aqui. Quem teve que passar todos os bloqueios que às vezes as mulheres têm um problema de culpa, né? De achar que por elas terem interrompido, elas não vão ascender. Mentira. Não tem, Claudinha, não tem faculdade que dê o conhecimento que a maternidade dá para uma mulher. O olhar dela é muito maior. E as mulheres, muitas vezes, são preteridas na ascensão do seu cargo porque dizem que ela interrompeu. Isso é para quem tem medo de dividir espaço. É para quem tem medo. Porque a maternidade, Fernanda, ela dá uma amplitude, uma sensibilidade de olhar e se colocar no lugar do outro. E é por isso que eu digo que esse programa que você está brilhando, Claudinha, é tão importante. Não só para referências, como a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, mas para dizer que o lugar que a gente escolheu para viver, o lugar que a gente vai deixar, porque a gente é locatário dessa terra, só vai ter um espaço justo se tiver mulheres e homens juntos. É disso que o Brasil precisa falar. Nós somos locatários, nós temos que deixar um legado. Outro erro é porque os homens se movimentam pelo poder e as mulheres se movimentam por causas. Então, a gente precisa dizer para essas mulheres que não importa o tempo que ela parou, elas estão aptas a voarem alto e elas têm muito o que mostrar. Mostrar nos seus exemplos pessoais e mostrar para as mulheres que vêm. A Gisele falou muito no legado. E eu lembro e recomendo para quem não assistiu o filme das sufragistas, uma frase que sempre me marcou muito. Um guarda estava prendendo mais uma vez a mulher e falou assim, mas afinal de contas, o que vocês querem? Querem desobedecer à lei? E ela, sendo presa, foi com toda a tranquilidade e disse assim, não, nós queremos mudar a lei. E é isso, nós estamos mudando a lei para garantir equidade e outras para aplicarem essa lei de forma correta. Então, nós só temos que te agradecer, viu, Claudinha? Eu que agradeço. A senhora falou em dividir espaço. A senhora é especialista nisso. Não só em dividir, mas em ter a capacidade de jogar luz em outras mulheres e fazê-las brilhar tanto quanto a senhora. Então, eu quero agradecer a presença das 3 ilustres convidadas e agradecer a você que esteve conosco até agora, que nós temos a certeza que a sua audiência é uma questão de escolha. Até o próximo Elas Pautam RJ.